Priscila, a Priscila está fazendo uma pergunta que eu até gravei uma live falando somente sobre isso, Priscila, na abertura da nossa série de aulas das adaptações das atividades, onde eu falo de como fazer um acolhimento do estudante, né, e observar essas coisas, mas vejam só a pergunta dela. Como avaliar um aluno à distância, já que estamos vivendo durante a pandemia e as aulas são online? Nem todos os pais dão retorno das atividades. Como colocar isso no PDI? Bom, são várias perguntas em uma só. A gente tem aqui, como avaliar um aluno à distância, né? Da mesma forma como a gente está avaliando os demais estudantes, utilizando os recursos que nós temos em mãos e a disponibilidade do estudante no acesso às ferramentas tecnológicas ou não. Primeira coisa. Outra coisa que a gente precisa entender é que os estudantes da educação especial demandam de nós um tempo diferenciado ou um tipo de aula diferenciado. Então, em muitos casos, a gente vai precisar fazer um atendimento mais individualizado, principalmente os professores aí que acompanham o estudante direto no AE, não são professores de área de conteúdo, mas também é importante a participação deles sempre, fazer avaliações individuais. Nesta apostila que eu vou entregar para vocês, de forma virtual, eu trago algumas informações, inclusive aqui, na Roda da Vida, a gente vai ver algumas informações sobre isso, né? Sobre como fazer uma entrevista com a família, como conhecer esse estudante. Eu tenho várias lives gravadas aqui no canal falando um pouco disso, sabe, Priscila? Sobre como você pode fazer esse acolhimento, conhecendo melhor o aluno, porque a gente não tem como pensar no estudante da educação especial sem conhecer, nem que seja minimamente, chamar a família para uma reunião online, conversar com ela, aplicar alguns questionários ou fazer algumas perguntas para a família de forma mais tranquila possível, sem ser um questionamento ou uma invasão à privacidade desse aluno, mas a gente precisa conhecê-lo como a gente conheceria se fosse no presencial e a gente precisasse fazer uma entrevista para conhecer a história de vida do aluno. Tá? Então, você tem que pensar aí numa forma de chamar essa família para uma reunião e conhecer ali as limitações, as dificuldades, né? E aí sim você vai ter informações relevantes. Você pode construir um formulário no Forms, Google Forms, por exemplo, pedir que a família responda. Você pode agendar uma reunião online. Sabe aqueles formulários onde a família vai marcar respostas objetivas? E aí você vai buscar ali informações mais detalhadas. E eu acho que esse é um assunto para uma live muito mais extensa, mas durante essa série eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas eu acho que deu para dar uma introdução aí para a sua pergunta, Priscila.